pessoal! Hoje retomaremos um conteúdo muito importante, o uso da crase. Primeiro, o que é a crase? Então, crase é a fusão, que é a mistura de vogais idênticas, a fusão da preposição a com o artigo feminino a. E isso será indicado através do uso do acento grave. Agora vamos observar quando usamos a crase, quando não usamos e os casos em que o seu uso é facultativo. Casos em que nunca ocorre crase, antes de palavra masculina, pois antes de masculina não ocorre o artigo a, indicador do gênero feminino. Exemplo, pagamento a prazo, andar a cavalo e sal a gosto. Antes de verbo nunca se coloca crase, porque antes do verbo não ocorre o artigo. Então, exemplo, o suspeito está disposto a ajudar. Antes de pronomes em geral, porque antes deles geralmente não ocorre o artigo. Ele disse a ela que não fará a viagem. Ele falou alguma coisa a você. Então, não se coloca a crase antes de pronomes. Antes de nome de cidade, porque não admite artigo. Você não vai a Natal. Então, esse a Natal não tem crase. Expressões formadas por palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente, minuto a minuto, também não ocorre crase. Antes de palavras flexionadas no plural. Antes de palavras que estão no plural, não ocorre crase. Exemplo, os dados coletados não se referem a populações indígenas. Populações está no plural, então não ocorre crase. Depois de preposições como para, perante, com e contra. O encontro for marcado para às 18 horas. A manifestação é contra a corrupção. Agora teremos os casos em que sempre ocorre a crase. Locuções prepositivas, os médicos estão à espera do paciente à esquerda do corredor. Locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo, tem função de advérbio. Às vezes, Mariana vai à escola de ônibus. O aluno fez a lição às pressas e entregou para a professora. Locuções conjuntivas, que têm valor de conjunção. Existem apenas duas desse tipo. À medida que o tempo passa, o casal fica mais apaixonado. E à proporção que os dias passavam, o medo crescia. Obrigatoriamente, há crase nas expressões que indicam horas. Exemplo, sairei às 2 horas da tarde. Esse às 2 vem com crase. Agora, casos em que a crase é opcional. Antes de pronomes possessivos femininos, como minha, tua, nossa, pois nesses casos o uso do artigo antes do pronome é opcional. Os presentes foram entregues à minha irmã, ou os presentes foram entregues à minha irmã. Então, você pode colocar crase ou não. Antes de nomes de mulheres, pois aqui o artigo é opcional. Felipe fez um pedido a Raquel, ou Felipe fez um pedido a Raquel. Então, pode colocar crase ou não colocar. Antes da palavra até, se depois dela houver uma palavra feminina que admita artigo, a crase será opcional. Exemplo, os amigos foram até a praça ou os amigos foram até a praça. Seria opcional nesses casos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima videoaula.